Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. A atual composição do STF é a fonte e a origem da insegurança jurídica existente no país, uma vez que a Suprema Corte Brasileira vem há anos atuando não para proteger e resguardar a Constituição Federal, mas sim para impor uma agenda política e ideológica por meio de mais um explícito ativismo judicial ideologicamente motivado. Esse ativismo faz o STF trazer para a sua pauta e para as suas deliberações temas que são os mais caros à agenda globalista da esquerda, como legalização do uso de drogas, legalização de assassinato de fetos, criminalização da suposta homofobia e o relaxamento da execução penal. Esta última é evidenciada pelo empenho até mesmo pessoal de alguns ministros em derrubar a jurisprudência da própria corte a respeito da prisão de condenados após condenação em segunda instância. É importante ter em mente que esse ativismo judicial é uma ação política ideológica. Isso fica claro em algumas votações, como a recente ADO sobre a criminalização da suposta homofobia. Nela, um dos ministros apresentou uma alegação e uma argumentação baseados não numa explanação precisa e rigorosa do texto constitucional, nem baseados em uma doutrina na qual se ancorasse alguma jurisprudência consolidada da corte. O que se viu, na verdade, foi um discurso político ideológico na boca de um ministro. Discurso esse que poderia ter sido de qualquer panfleto de movimentos gaysistas. Enfim, o STF escancarou sua verdadeira face. Na mesma sessão em que 6 dos seus 11 membros tentaram assassinar a maior operação de limpeza já feita no país, o STF resolveu chamar os brasileiros e as instituições para uma queda de braço. Toffoli, o deus cuja divindade foi ortogada pelo pior dos mortais, baixa uma espécie de ato institucional, ameaçando mandar um raio mortal sobre qualquer um que criticar os deuses de toga. Todos estão fazendo uma relação entre o Ayun de Toffoli apenas com quem foi julgado na quinta-feira 14. Não sejamos ingênuos. Na verdade, isso parece uma tentativa prévia de calar a sociedade e encurralar em relação ao próximo golpe do STF contra a justiça e a democracia, que será o julgamento da prisão após condenação em segunda instância. Eles já planejam revogar essa prerrogativa dos juízes de segunda instância e querem sufocar as nossas reações. O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, parte para cima dos procuradores com palavras ofensivas, tendo como alvo principal o procurador Deltan Dallagnol, denegrindo não só a imagem do procurador, como também do Ministério Público. Tudo isso diante de uma procuradora da República que não procura nada. Fraca e temerosa, assistiu acovardada e caladinha a esse ataque contra o Brasil, os brasileiros e a democracia. Não merece a posição que ocupa. Mas isso, meus amigos, é uma jogada ensaiada. O ministro Toffoli cala os brasileiros. Os ministros Gilmar Mendes e Marco Aurélio intimidam o Ministério Público Federal, enquanto o ministro Lewandowski dá o apoio para o golpe final. Colocar de uma vez só todos os bandidos amigos na rua, incluindo o pior deles, o Lula, e ainda serão abençoados pelo que há de mais vil na justiça brasileira: os militantes justi-guerrilheiros da OAB, não adeptos à verdadeira justiça e sim aos justiçamentos, bem ao estilo da ideologia que a abraçam. Essa portaria, redigida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, é um verdadeiro absurdo jurídico, sem consistência e revestida de inúmeras ilegalidades. É imprestável e não pode prosperar, a não ser que já estejamos vivendo diante da ditadura do STF. O presidente da mais alta corte do país tem que respeitar a lei e os ritos
processuais em suas decisões. Aliás, deveria dar o exemplo. Entretanto, dar exemplos não parece ser do feitio de alguns seres supremos. A decisão do ministro Dias Toffoli, além de esdrúxula e ameaçadora, de acordo com a esclarecedora explanação feita pelo procurador Deltan Dallagnol, fere os seguintes requisitos legais. Viola o princípio do juiz natural, que diz que o juiz deve ser aleatoriamente decidido e não direcionado. Foi instaurada de ofício a partir do próprio STF, violando nossos sistemas acusatórios, em que investigações não são conduzidas diretamente por magistrados, mas sim por órgãos de acusação. Qualquer investigação contra qualquer cidadão deve ser realizada pelo foro competente. No caso de Deltan, é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E o mais grave, a decisão do ministro Toffoli atenta contra a liberdade de expressão. Enfim, a portaria do ministro reflete claramente os motivos que o fizeram ser reprovado em tantos concursos para juiz substituto. No caso da Lava Jato, inúmeros processos permanecem travados no próprio STF, nas mãos do relator Fachin. Outros recebem o status de segredo de justiça, segundo critérios discutíveis. Ou seja, a Lava Jato encontra no STF seu principal obstáculo e dificuldade, que estão na razão inversa da facilidade com que os advogados de Lula têm acesso a essa mesma Suprema Corte para suas inúmeras chincanas e pedidos estapafúrdios, os quais a maioria deles deveria ter sido rejeitada de pronto e de ofício. Quem não tem rabo preso tem tranquilidade para se colocar contra as decisões advindas da ditadura dos ministros do STF. Nesse sentido, o presidente da República já manifestou sua contrariedade à decisão do Supremo Tribunal Federal, que passa a competência de julgar crimes de corrupção quando relacionados à Caixa 2 para a Justiça Eleitoral. A manifestação de Bolsonaro se deu através de vídeo publicado por seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. O troco, no golpe dado pelo STF na Lava Jato, de acordo com o deputado, será dado com a aprovação do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Por outro lado, agora, finalmente, a esquerda pode fazer um protesto porque a censura chegou. Mas cadê os revolucionários de gabinetes, os anarquistas concursados? Fingiram que não viram. Não farão nada porque o alvo deles não é o ato, é o agente. Eles só se importam em excitar suas mentes, planejando ataques imaginários e jurando um na cara do outro que Bolsonaro vai cair. É essencial para a sociedade, para a democracia brasileira, que o STF volte a exercer sua função primária e única de Corte Constitucional. Para isso, cabe à sociedade organizada exercer pressão social e na opinião pública. E cabe ao Congresso Nacional procurar uma solução institucional para o problema do STF. Eu acho que a sociedade e o Congresso deveriam concentrar os esforços para a aprovação de uma emenda constitucional que reduza a idade de permanência de ministros na Corte, a chamada PEC da Bengala investida. A aprovação dessa emenda resultaria na aposentadoria compulsória de mais da metade da Suprema Corte, o que resultaria numa verdadeira limpeza no STF, sem qualquer trauma ou ruptura institucional. A aprovação da PEC da Bengala investida daria a oportunidade ao presidente Jair Bolsonaro e ao Senado Federal para indicarem novos integrantes da Corte que estejam comprometidos não com esta ou aquela orientação político-ideológica, mas comprometidos com a estreita observância técnica do texto constitucional, sem traços de ativismo judicial ou viés ideológico em suas decisões. O Brasil precisa de uma Corte Suprema comprometida com a defesa da Constituição Federal.
e não com a defesa e implementação de alguma agenda ideológica, como a atual composição do STF faz.